Olá, e vamos conversar um pouquinho sobre cronograma dinâmico no MS Project. O que é isso? Cronograma dinâmico no MS Project é para dar um entendimento que ele é diferente de você criar um cronograma no Excel ou algumas outras ferramentas, porque é um cronograma que permite que o impacto de simulações ou então o impacto da realização de serviços, ele automaticamente, dinamicamente, ele flua para os outros serviços, para as outras atividades, para as outras ações. Então, na hora que você atualiza um serviço porque ele terminou mais cedo, ou ele começou mais cedo, ou ele terminou mais tarde ou começou mais tarde, então isso causa impacto nos serviços seguintes. E isso é muito fácil de utilizar em algumas ferramentas, e o Microsoft Project é o mais conhecido de todos. O Project é uma das ferramentas mais poderosas para fazer esse tipo de análise, para a gente trabalhar com cronograma, programação, planejamento e controle em projetos de engenharia e construção. Existem outras ferramentas também, claro, mas esse é muito utilizado. Então é interessante que você conheça e domine esse tipo de ferramenta, porque é muito provável que numa empresa que você vai trabalhar seja exigido, né? Seja pedido que você conheça isso. Como criar essa questão do cronograma dinâmico? Bem, primeiro, para criar um bom cronograma, no mínimo, a gente tem que entender a obra, o produto que nós vamos executar, vamos chamar assim, né? Qual é a tipologia da obra, as condições dela, e elaborar uma EAP, a estrutura analítica do projeto, de forma clara, bem definida, de acordo com as características da obra, nosso plano de ataque. E aí, com essa EAP, nós listamos os serviços que vão compor cada etapa da obra. E agora nós precisamos entender qual é a sequência ou qual é a relação de um serviço com o seu sucessor, o serviço com aquele que veio antes. Entendendo que assim, é melhor raciocinar como dependência. Esse serviço depende de quem? Por quê? Porque alguns serviços, de repente, você quer que, ao terminar o primeiro, comece o segundo. Por exemplo, ao terminar a fundação de um pilar, eu vou começar a estrutura do pilar. Mas talvez tenha serviços, de maneira diferente, dependendo da tipologia da sua obra, que você vai ligar diferente. Por exemplo, após 10 dias que a gente inicia o conjunto das fundações, nós vamos iniciar a estrutura, né? Então, eu estou ligando a partir do início com uma defasagem de 10 dias. Também você pode dizer o seguinte: eu quero que a instalação hidráulica termine 5 dias, ou uma semana, 2 semanas depois da instalação sanitária. Ou seja, eu estou ligando pelo final. O final da hidráulica está relacionado com o final da sanitária. E ainda existe um tipo de ligação muito interessante, de dependência muito interessante, de relação entre atividades muito interessante, que é início e término, que funciona assim. Início e término é o seguinte, por exemplo, eu quero que o término do recebimento do material seja 3 dias antes do início da aplicação do material. Vamos dar um exemplo. Eu vou aqui colocar trilhos nesse trecho da ferrovia. Então eu quero que aquele lote de trilhos ele termine de chegar alguns dias antes do início da montagem, da colocação dos trilhos. Então, o início da colocação dos trilhos é que está amarrando o término do recebimento do material. Deu para entender? Isso é interessante porque a gente programa assim algumas coisas relacionadas ao apoio, à logística, e isso faz que o cronograma fique imensamente dinâmico, né? Dinâmico no sentido da sua execução, como também dinâmico no sentido da sua agregação, do seu suporte, do seu apoio. Então, olha só, posso pegar atividades relacionadas à engenharia, a suprimentos, né, e vincular a atividades de operação. Esse tipo de relação, se eu souber utilizar bem os 4 modelos, né, os 4 tipos, os 4 padrões de relacionamento, término, início, 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 término, término, início, término, eu posso construir um cronograma que, à medida que eu vá simulando, o conjunto todo que está representado da obra vai se ajustando. À medida que for acontecendo a execução, o conjunto todo dos serviços restantes vão ficar se ajustando. Qual é a vantagem disso, Alex? É porque você rapidamente vai entender onde nós estamos atrasando, onde nós estamos adiantando, onde nós podemos recuperar atraso, qual é o impacto para a nossa obra dessa situação. E se você tem marcos intermediários, alguns pontos que você precisa cumprir no cronograma, no contrato, no acordo que você tem com o cliente, você consegue ver se está fugindo ou não
desse marco intermediário dentro da sua obra, tá joia? Então, é uma grande vantagem nós utilizarmos softwares que permitem essa dinamicidade no cronograma e não montar simplesmente cronograma no Excel. Eu posso fazer isso? Posso. Tem como fazer isso. Mas é importante que haja essa inteligência que crie esse relacionamento dinâmico entre os serviços e o Project já traz isso naturalmente. Se você gostou desse conteúdo, curte aí, compartilha, manda para o seu amigo de faculdade, um amigo de trabalho, quem trabalha com cronograma, e comenta aí também com a gente. Você já conhecia esses relacionamentos do MS Project? Muita gente até usa o Project, conhece término, início, que é o mais comum, ou início, início. De repente nem conhecia que podia se ligar pelo final, término, término, ou ligar voltando, digamos assim, a minha atividade de operação, meu serviço operacional executivo e serviço de suporte, como por exemplo suprimento, engenharia, etc. E por isso comenta aí se você já conhecia os 4 tipos de relacionamentos. E aproveita também para conhecer as minhas redes sociais. Lá no Instagram tem bastante conteúdo para você, @Prof. Alex Amarante. No LinkedIn, se você procurar por @Prof. Alex Amarante, também tem conteúdo. Aqui no YouTube, que é @Prof. Alex Amarante. E no site tem o blog www.alexamarante.com. A gente se vê por aí. Aproveite os conteúdos grátis. Muito sucesso na sua carreira. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.